Introdução. Desde que o mundo é mundo, histórias são contadas. Pais, avós, tios e amas contam histórias para suas crianças na hora de fazê-las dormir, fazê-las sonhar, entretê-las, passar-lhes e preservar informações, tradições, culturas. A contação de histórias é um dos grandes instrumentos da linguagem oral anterior à escrita. É como diz Susana Lopes Salgado Ribeiro no prefácio do livro Storytelling, as narrativas da memória na estratégia da comunicação. Contar histórias é essencial. Histórias fazem com que todos nós nos sintamos mais humanos e nos conectemos com as nossas raízes e ancestralidades. E assim, elas nos ensinam, remetendo-nos a memórias e a identidades. Desde crianças, gostamos de histórias. Quando adultos, contamos histórias para reforçar argumentos, moralidades, amores. As histórias nos envolvem. Eu me apaixonei pela contação de histórias ouvindo meu pai, a minha mãe, os tios e amigos contarem seus causos. Aqui em Minas Gerais é assim. Todo assunto ou ensinamento é sempre ilustrado com um causo. Só que os causos, quando restritos à oralidade, sem um registro escrito ou em outra mídia, ficam sujeitos a se perderem. Daí a importância de se registrar essas narrativas de alguma forma. Assim, quando limitados à transmissão pela oralidade, os contos podem se perder no vento das novas gerações, envolvidas com o turbilhão da modernidade. Desse modo, ao registrá-los em livros ou em outras mídias, faz-se o mesmo que os antigos fizeram ao retratar o cotidiano e sua cultura em pinturas rupestres. O reconto em livros ou em outras mídias materializa a memória e a disponibiliza para ser apreciada e transmitida em cada canto por cada conto. Os causos preservam as histórias, culturas, aproximam pessoas, mantêm os vínculos afetivos, eternizam personagens, costumes, tradições, crenças, valores e preservam a identidade de um povo para a posteridade. Eles também unem culturas diferentes. Muitas vezes, causos que são contados aqui vieram de outros continentes e assumiram a roupagem da cultura local. A mulher de branco, que muitos juram ter visto, às vezes aparece em cemitérios, em rios, em praças, banheiros de escolas, em encruzilhadas, esquinas. Às vezes ela é loira, morena, ruiva, negra, índia. Às vezes tem algodão no nariz. Às vezes é uma cigana. Tudo depende de quem conta e de onde se conta o causo. Homens do saco, homens de chapéu, de casaco, de capas longas, que transformam crianças em sabão, em sapo, enfim, esses traços da imaginação popular, da inventividade humana, falam muito sobre o que determinado povo crê, teme, imagina. Os causos dessa forma traduzem a crendice popular, caracterizam o que povoa o imaginário desses locais. De onde vem o nome de uma rua, de um bairro, de uma escola, de uma cidade? Quem foi o primeiro prefeito? De onde vem o trabalho e a renda das pessoas? Quais empresas impulsionaram o desenvolvimento de um certo município? Como se desenvolveu a religiosidade local? Tudo isso são informações que promovem o pertencimento e envolvimento da comunidade com a cultura local. É mais provável que se admire o que se conhece. É aí que também torna-se importante a pesquisa em publicações locais que, unidas ao material investigado pelos alunos das escolas do município, tornam os contos mais densos e mais contextualizados com a história. Um caos pode misturar ficção com realidade. Não tem compromisso necessariamente com a verdade. É tão somente uma interpretação transmitida de forma a interessar o ouvinte. O que vale nesse caso é aprender o dito popular.
Quem conta um conto, aumenta um ponto. A oralidade faz isso com a realidade e com a imaginação. Contos baseados em fatos reais fazem pessoas reais se misturarem com a ficção, transformando-as em personagens lendários e extremamente apetitosos para o paladar de quem gosta de ouvir causos. Meu primeiro livro de causos foi publicado em 2007. O livro Tudo Outra Vez, Histórias de Agricolinos, recontava causos de alunos, professores e funcionários referentes à vida de estudante na antiga Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista, hoje Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista. Uma parte muito prazerosa do processo é garimpar esses contos. Como fiz isso no meu primeiro livro? Deixei um gravador com pessoas que fizeram relatos e eu os recontei, muitas vezes temperando o fato para torná-lo mais apetitoso, aumentando um ponto aqui, um ponto ali, em determinados casos mudando o nome de pessoas para manter a privacidade. Assim, transcrevi as histórias recontando-as no livro. Com ele, aprendi o poder de um livro de contos para preservar a cultura, incentivar o gosto pela leitura, porque os alunos da escola devoraram esse livro como uma fome que raras vezes eu havia visto. Recebi diversos e-mails, ligações, mensagens por telefone. Por incrível que pareça, encontrei leitores que tremiam quando eu os abraçava, diante do fascínio que era conhecer um autor que os havia tornado personagens. E foi refletindo sobre essa dinâmica que surgiu a ideia de incentivar alunos de comunidades interioranas tão ricas em causos a largar um pouco o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, para ir em busca de seus causos, daquelas histórias que os avós contavam e que ouviam nas ruas, e aquelas que eles ainda não conheciam. Os motivos dos nomes das ruas, dos bairros, quem era aquela pessoa que dava nome à praça, enfim, descobrir o lugar onde nasceram e vivem por meio dessas narrativas. Colocamos nas mãos deles o poder de escolher quem ou o que seria eternizado em sua comunidade, quais histórias seriam lidas por seus filhos e netos. Estava nas mãos deles transformar as pessoas em personagens. Aquele vizinho exótico ou aquela pessoa com uma história bonita ou trágica. O resultado disso superou as nossas expectativas. Temos depoimentos nas mídias sociais do projeto Contos Locais, em que os adolescentes relataram que o livro sobre a sua cidade foi o primeiro livro inteiro que leram na vida. Essa é a essência do projeto Contos Locais: levar alunos a campo para garimpar causos de sua comunidade, sendo recontados e preservados em livro e áudio, assim como na edição 2018, na edição 2019, as histórias também terão versão em áudio para que as pessoas com deficiência auditiva ou dificuldade de leitura possam apreciar os contos. Serão distribuídos exemplares dos livros impressos e versão em áudio no YouTube gratuitamente. A ideia é mostrar que a história desses alunos e do ambiente em que vivem pode ser tão atrativa quanto qualquer outra que eles tenham lido ou visto nas mais variadas mídias, e que essa história merece ser contada, ouvida, lida e ser propagada além das fronteiras da comunidade. Nada disso seria possível se não houvesse uma empresa como a Cenibra que acreditasse neste projeto. Vale ressaltar que ela acreditou desde o começo, mesmo nos meus primeiros livros, que foram as sementes deste projeto maior. Trata-se de uma empresa que valoriza as iniciativas de seus empregados, principalmente quando essas iniciativas trazem impactos positivos para as comunidades nas quais atua. Ela permite e incentiva o envolvimento de seus empregados com essas comunidades. Não foi à toa que a Cenibra foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no setor de papel e celulose em 2015. Este livro é uma evidência de que ela merece esse prêmio. Contos Locais é um projeto fascinante que envolve toda a comunidade e a faz mergulhar em sua história.
De certo modo, incentiva seus leitores a buscar suas raízes, suas memórias. Os livros e áudios não têm a pretensão de serem históricos, porque são frutos principalmente de relatos orais, embora também recontem fatos mencionados em publicações locais. Na verdade, são uma provocação para que as pessoas da comunidade olhem para a sua história e gostem ou entendam mais do que veem e ouvem. Porque toda comunidade tem seus encantos, seu tom épico e fascinante. Basta procurar. Este livro, então, é o resultado da busca das meninas e dos meninos das comunidades e o que eles garimparam de sua história. De onde vieram essas pérolas, há muito mais. Este livro não é o fim, mas o começo. Quantos livros podem ainda ser escritos nessas mesmas comunidades e com essa mesma metodologia? Quantas histórias ainda estão escondidas, merecendo maior propagação, não apenas em livros, mas em blogs, páginas de redes sociais, com todas as facilidades que as tecnologias podem nos proporcionar? Esperamos que este projeto seja apenas o começo da preservação, registro, divulgação e apreciação de narrativas locais, tanto do que já existe quanto do que ainda está por vir, porque as histórias nunca pararam no tempo. Elas nascem todos os dias, nas beiras dos fogões a lenha, nas ruas, nos quintais. É só a gente garimpar. Quem conta um conto, aumenta um ponto, diz a sabedoria popular. Este é um livro de recontos de histórias reais e fictícias, narrativas passadas no coador da oralidade, da linguagem popular, dos espaços temporais e físicos, da percepção, conhecimento e vivência de uma comunidade, transcrita dos seus diversos autores e servidas a você com a cara e o aroma do interior. Personagens reais e fictícios convivem e dialogam nessas narrativas. É um livro escrito com a contribuição de alunos de escolas públicas que saíram a campo para garimpar as histórias que são contadas em suas comunidades sobre suas origens, seu folclore. Para isso, ouviram o povo, avós, pais, vizinhos, amigos, buscaram publicações, coletaram amostras de momentos, personagens e histórias, sempre tendo como mote a linha "O que o povo diz sobre". O projeto Contos Locais certamente provocou a imersão desses alunos na cultura local, conduzindo-os à pesquisa, ao conhecimento de suas origens. A ideia é incentivar, ao mesmo tempo, a leitura e o entendimento sobre as raízes culturais da nossa sociedade. Os dados coletados pelos alunos foram transformados em recontos e organizados neste livro, também disponível em áudio, para pessoas com deficiência visual ou dificuldades para leitura. O material será disponibilizado gratuitamente, gerando o registro, a conservação, apreciação e valorização da cultura local. Ler este livro é provar o gosto da cultura popular. Tem sabor de broa de fubá, de quitanda. Tá servido?